Boa tarde, seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi. Como estão vocês nesta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, hoje é um dia em que Brasília está literalmente fervendo. Muita coisa acontecendo por lá, muitas pautas enrolando lá no STF. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer agora? As sessões vão começar daqui a pouquinho, né? Vocês já sabem que eu vou editar esse vídeo aí, então quando for ao ar, as sessões já vão ter acontecido e eu já vou estar trazendo atualização sobre tudo. Mas agora são 13h23. As sessões estão previstas para começar às 14 horas. A sessão de abertura vai ser a instalação da CPI da Covid e a ideia é que ela seja agilizada o máximo possível, que os ministros consigam agilizar os trabalhos, porque depois haverá um outro julgamento, que é sobre Lula. Vamos ver, vamos entender um pouquinho, pessoal? Bem, pessoal, o plenário do STF, então, vai julgar hoje à tarde se o Senado deve instalar a CPI da Covid. O julgamento está marcado para as 14 horas e, com exceção do presidente da corte, Luiz Fux, que costuma trabalhar diretamente do plenário, os outros ministros devem apresentar os votos através de videoconferência. Luiz Fux, relembrando, pautou o julgamento no sábado, dia 10 de abril, um dia após o presidente Jair Bolsonaro criticar o ministro Luiz Roberto Barroso por causa da liminar que determinou a abertura da CPI. O principal alvo da investigação será o presidente da República. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Segundo fontes internas, jornalistas, há uma tendência, sim, de que essa CPI seja confirmada. Os parlamentares devem ser obrigados a dar andamento da CPI, tá? Para investigar, né, para iniciar as investigações. E, como eu falei, os ministros vão tentar um julgamento rápido. Os ministros já fizeram esse acerto antes e a ideia é fazer um julgamento rápido. Na verdade, se depender de Luiz Fux, vai ser tão rápido quanto a confirmação da prisão do deputado Daniel Silveira, que foi detido após fazer uma espécie de ameaça em um vídeo. Já contamos essa história aqui, né? Bom, rápida ou não, a sessão deve confirmar a solidariedade dos ministros com seu colega Luiz Barroso e também a coerência com os julgamentos feitos nos últimos 16 anos. Na sexta-feira, o Supremo divulgou uma nota dizendo que os ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e tudo dentro do Estado Democrático de Direito, enfim, né? E que questionamentos devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça no país. Como eu adiantei antes, pessoal, a pressa dos ministros tem um motivo. Eles precisam julgar os recursos ligados ao envio, à remessa dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Justiça de Brasília. Com a mudança, as sentenças anteriores foram anuladas, o petista conseguiu de novo o direito de concorrer nas eleições de 2022. Então, isso também será julgado hoje. Aliás, pessoal, eu gostaria de falar
primeiro sobre esse julgamento e depois voltar à CPI da Covid. Pode ser? Vamos inverter um pouquinho? Bem, o plenário do STF, então, vai se reunir hoje, após o primeiro julgamento, que vamos discutir daqui a pouco, para decidir se vai manter ou não a decisão tomada pelo ministro Edson Fachin, que permitiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomasse seus direitos políticos e fosse liberado para disputar as eleições presidenciais de 2022. Em 8 de março, acho que todo mundo deve se lembrar disso, né? O ministro Fachin determinou que o envio de Curitiba para Brasília dos processos do ex-presidente relacionados à Operação Lava Jato. Essa ação também resultou na anulação das 2 sentenças contra o ex-presidente que o enquadravam na lei da ficha limpa. E o que o Supremo deve julgar em relação a isso? Bem, os 11 ministros do Supremo Absurdo Federal vão julgar um recurso que foi apresentado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra a decisão do ministro Fachin a respeito do envio dos processos do ex-presidente Lula para a Justiça Federal do Distrito Federal. Caso o plenário mantenha a decisão de Fachin, vai ser confirmada a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar os processos da Lava Jato contra Lula. Assim, portanto, as 2 condenações contra o ex-presidente vão continuar anuladas e o petista vai continuar, pelo menos por enquanto, ficha limpa, podendo disputar eleições. E, além disso, caso a maioria confirme a decisão do ministro Fachin, o Supremo deve analisar ainda se deve rever a decisão relacionada à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, que já foi julgada na 2ª turma. Lembremos que, no entendimento do ministro Fachin, o reconhecimento de que Moro não poderia ter julgado Lula por não ser o juiz competente do processo derruba a necessidade de decidir se ele foi parcial ou não. Agora pensemos o seguinte: o que pode acontecer se o STF discordar da decisão do ministro Fachin? Bem, caso a maioria do plenário do STF decida contra a liminar concedida pelo ministro Fachin, 3 dos 4 processos de Lula voltam à situação anterior. Um deles é o do sítio de Atibaia, que já teve a condenação confirmada em 2ª instância. Por causa dessa sentença, Lula voltaria a ser ficha suja e ficaria impedido de disputar eleições. Essa decisão do plenário poderia afetar o processo do triplex? Em partes. O caso do triplex voltou à estaca zero em razão de uma outra decisão do STF, que julgou o ex-juiz federal Sérgio Moro parcial para julgar o ex-presidente. Portanto, pessoal, no julgamento de hoje, caso o plenário decida contra a liminar do ministro Fachin, o processo do triplex recomeçaria em Curitiba, em vez de ser remetido para Brasília, mas sob as mãos de outro juiz. Nesse caso, a condenação de Lula foi anulada em razão da parcialidade de Moro. Lembremos que essa condenação foi a primeira contra o ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato. A defesa ainda tenta com que o Supremo estenda os efeitos dessa decisão para outros processos contra o ex-presidente que também foram conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro, como, por exemplo, o do sítio de Atibaia. A eleição do ex-presidente dependeria desse caso do sítio de Atibaia? Olha,
A elegibilidade de Lula pode cair caso a Justiça Federal do Distrito Federal decida reaproveitar a movimentação dos processos, que é uma possibilidade que foi aberta por Fachin, ao ordenar a remessa das ações para o Distrito Federal. No caso do sítio de Atibaia, por exemplo, o juiz que ficar responsável pelo processo pode decidir se recebe a ação já na etapa de proferir a sentença. A situação não vale, porém, para o caso do Tríplex, porque o processo terá de ser retomado desde o início, em razão do fato de o ex-juiz Sérgio Moro ter sido considerado parcial em relação a esse julgamento. Pessoal, só um esclarecimento que muita gente desconhece é o motivo de Edson Fachin ter remetido os processos para o Distrito Federal. Bem, a decisão de Fachin foi um recurso apresentado em novembro do ano passado pela defesa do ex-presidente Lula, que alegava que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era a vara que deveria julgar as ações contra o ex-presidente. Com base em decisões tomadas por colegas do STF em outras ações, o ministro concordou com o pedido da defesa do ex-presidente e, em 8 de março, agora recentemente, como vocês devem se lembrar, ele ordenou o envio dos 4 processos contra Lula, que começaram lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, para a Justiça Federal do Distrito Federal. Apenas uma observação, pessoal. Aliados do ex-presidente Lula estão um pouco apreensivos com o julgamento de hoje. Há um temor geral de que a decisão seja mantida, porém, ao mesmo tempo, que isso levante futuros debates sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e isso pode perder o objeto, como defende o magistrado. Uma decisão que contemplasse as duas posições deixaria a situação do ex-presidente indefinida. Embora ele possa manter os seus direitos políticos, podendo até se lançar candidato, vai ficar aberta a possibilidade de sofrer novas condenações, em especial no caso do sítio de Atibaia. E isso o tiraria da disputa de 2022. Somente se no futuro o ex-juiz Sérgio Moro for realmente considerado suspeito, como ocorreu no caso do Tríplex do Guarujá, todas as eventuais provas do processo serão anuladas. Caso contrário, os juízes que forem designados agora para julgarem o caso podem aproveitar essas provas, podem obter outras, enfim. Isso pode acelerar e trazer novas condenações ao ex-presidente. Então, a situação dele ainda, digamos, ainda está bem incerta e vamos aguardar para ver. Agora, pessoal, vou retomar o assunto sobre a CPI da Covid e vou encerrar o vídeo falando a respeito disso, tá? Vamos analisar um pouco esse cenário. Conforme eu já adiantei aqui no início do vídeo, pessoal, há sim uma tendência em confirmar a instalação da CPI da Covid hoje, e ela deve ter uma maioria de senadores independentes ou de oposição a Bolsonaro. Os líderes ainda vão indicar seus membros, mas algumas siglas já definiram quem vão escalar. Pelo menos 4 dos 11 membros que vão compor a CPI são declaradamente pró-governo e o restante oposição. Bem, a
maioria das siglas já definiu os nomes que devem compor o colegiado, apesar do prazo de 10 dias que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que vai dar para os líderes partidários escolherem os membros da CPI. Se mantidas as decisões das legendas que foram divulgadas ontem, terça-feira, dia 13, a comissão pode ter apenas 4 nomes que são declaradamente favoráveis ao Palácio do Planalto. No total, 11 senadores vão compor o colegiado como titulares e outros 7 serão suplentes. A decisão de quantos integrantes de cada sigla vão participar da comissão foi feita pelo cálculo da proporcionalidade entre os blocos de quais cada legenda faz parte. Pela conta, o PP vai ter um indicado e o nome será o Ciro Nogueira. Ele é um aliado declarado de Bolsonaro e o senador deverá ser o principal porta-voz do presidente na comissão. Além dele, o DEM estuda indicar o senador e líder da bancada, Marcos Rogério, e o PL deve escalar o senador Jorginho Melo, também considerados próximos do governo. A vaga de Jorginho Melo, porém, ainda está sendo pleiteada por um outro bolsonarista, que seria o Zequinha Marinho. A decisão vai ser tomada em uma reunião do bloco político ainda hoje, e ainda é considerado um governista e apoiador de Jair Bolsonaro na comissão parlamentar o senador Eduardo Girão, do Podemos, aquele que conseguiu assinaturas para ampliar o escopo da CPI. Eduardo Girão está muito alinhado com as propostas do Planalto. Embora não sejam membros da CPI, os líderes do governo no Congresso e no Senado, Eduardo Gomes e Fernando Bezerra Coelho, respectivamente, têm direito a falar na comissão. Da mesma forma, os líderes de partidos também podem pedir a palavra pela função que ocupam. Fora esses nomes, os demais são independentes ou oposição. Por exemplo, o MDB, que é a maior bancada do Senado com 15 parlamentares, tem até governistas em seus quadros, mas vai ser representado por nomes que já criticaram Bolsonaro. Renan Calheiros e o líder da bancada, Eduardo Braga. E Jader Barbalho deve ser indicado como um dos suplentes. O relator é indicado pelo presidente da comissão, que é eleito pelos membros da CPI. Na prática, porém, o cargo é definido, na verdade, em um acerto político entre as bancadas, embora haja uma possibilidade de candidaturas avulsas de bancadas menores. A decisão de quem deverá presidir o colegiado ainda está em aberto. O PSDB, que tem direito a uma vaga, tentou reivindicar a função e o partido vai indicar o senador Tasso Gereissati e quer que ele comande a comissão. Porém, o próprio senador rechaça a possibilidade de disputar votos para presidir o colegiado. Ele só assumiria a vaga se houvesse acordo e se fosse escolhido por aclamação. O PSDB, que tem a segunda maior bancada da casa, também pode disputar o comando da CPI. Vão representar a sigla os senadores Otto Alencar e Omar Aziz. Já pelo Podemos, vai ser indicado o senador Eduardo Girão, responsável por elaborar o requerimento de outra CPI, conforme adiantei ontem, para investigar a gestão de governadores e prefeitos durante a pandemia do coronavírus, e seu substituto vai ser o senador Marcos Duval, também próximo do governo, em especial em assuntos armamentícios. Randolph Rodrigues, que fez o pedido de abertura da CPI da Covid, direcionada exclusivamente à investigação da atuação do governo federal, vai participar da comissão como titular
e seu suplente será Alessandro Vieira. Já o PT vai indicar Humberto Costa como titular e Rogério Carvalho como suplente. Bem, agora, pessoal, passemos a fazer então uma breve análise sobre essa CPI da Covid. Eu acho que está cada vez mais claro que a CPI tem um único alvo: Jair Bolsonaro. Lembremos que ontem, após uma consulta realizada pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a Secretaria-Geral da Mesa informou que, caso seja instalada a CPI da Covid, não poderá investigar a conduta nas gestões da pandemia por parte de estados e municípios. A mesa informou ainda que o Senado pode estender as investigações para verificar como foi o procedimento do envio de verbas federais para prefeitos e governadores. Mas, entretanto, não soube dizer qual é o limite, ou seja, se vai ser possível, por exemplo, rastrear a forma como essas verbas foram aplicadas. Bem, o presidente Jair Bolsonaro reclamou publicamente, com razão, sobre a perseguição e o contexto puramente político da instalação da CPI. Jair Bolsonaro tem razão. Lembremos que a ordem para a instalação da CPI da Covid foi dada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em resposta a um mandado de segurança encaminhado por senadores. Barroso jura que tomou a decisão após consultar cada um de seus colegas de toga. Mas o colegiado vai analisar a decisão que foi tomada monocraticamente, como todos sabem, na sessão marcada em regime de urgência, que deve começar daqui a instantes. Resta saber agora se, com as novas informações, todas as partes envolvidas terão coragem moral para recuar na instalação da CPI. De qualquer forma, Jair Bolsonaro garante que não tem nada a temer ou a esconder. Agora, quanto a governadores e tantos prefeitos por aí, já não temos tanta certeza, né? Finalizando, pessoal, Jair Bolsonaro declarou que querem fazer um palanque com a CPI da Covid. Bolsonaro tem razão. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, na manhã de hoje, quarta-feira, dia 14, o presidente criticou a instalação da CPI da pandemia. Segundo ele, o único objetivo do colegiado é fomentar um palanque político às vésperas das eleições de 2022. Jair Bolsonaro disse: vejam a CPI da Covid. O autor da proposta da CPI é Randolph Rodrigues. E querem apurar as omissões do presidente. Querem fazer palanque. Eu não vou interferir, e nem posso, e nem iria interferir no Senado Federal. Em seguida, o presidente questionou a motivação da comissão. Por qual motivo investigar omissões minhas e não de quem pegou dinheiro na ponta da linha? Questionou Jair Bolsonaro. Por fim, ele voltou a repudiar a política de isolamento, falou sobre a questão de achatar a curva, e estamos há 1 ano achatando a curva e nada foi resolvido. Bolsonaro tem razão. Está claro como água que a intenção dessa CPI da Covid tem um alvo só: Jair Bolsonaro. A ideia é tentar derrubar o presidente. Todos aqui sabemos. E não é a primeira tentativa, não. Inclusive, eu já até fiz um vídeo sobre isso. O próprio STF proibiu Jair Bolsonaro de interferir nas políticas municipais
e estaduais de combate à pandemia. E agora quer julgar sua atuação em possíveis omissões em relação a essas políticas, sendo que o próprio STF foi quem amarrou as mãos do presidente? Essa CPI é um palanque político, sim. Querem derrubar o presidente a qualquer custo? Sim. Está claro como água. Temos certeza disso e também temos certeza de outras coisas. Vai demorar um pouco para acontecer a CPI. Afinal, ainda vão discutir, apesar das tentativas de acelerar todo o processo e tudo, a gente sabe que essas coisas costumam demorar um pouco e quem sabe o nosso presidente ganhe fôlego e quem sabe entendam que devem sim investigar prefeitos e governadores por sua conduta e não apenas pelo jeito como usaram as verbas repassadas pelo governo federal. Aí sim teríamos uma CPI da Covid justa. E aí sim saberíamos quem foram os verdadeiros culpados pelas omissões. Saberíamos se houve desvio de verbas ou não. Enfim, muitos esclarecimentos viriam à tona. Isso sim seria uma CPI justa. Por enquanto é só, pessoal. Havendo mais novidades, aqui estarei de volta para trazer para vocês em primeira mão assim que possível. Grande abraço, boa tarde de quarta-feira e vamos acompanhar aí os acontecimentos. Até a próxima. Obrigada pelo carinho, pela presença e pela audiência, como sempre. Grande abraço, pessoal.